Seja bem-vindo a mais um vídeo do movimento Democracia Moderna. A disputa eleitoral está em sua reta final e os ataques estão mais concentrados ao lado pessoal dos candidatos. Com isso, pouco se explora realmente o que importa, que são as questões políticas, administrativas e de honestidade. A revista Isto É publicou em seu site no dia 4 de outubro uma reportagem sobre os 32 processos que Haddad responde à Justiça, sobre corrupção, irresponsabilidade fiscal, superfaturamento de obras e improbabilidade administrativa, quanto ao seu mandato como prefeito de São Paulo e ministro da Educação do governo Lula e Dilma. Quanto à sua passagem pelo Ministério da Educação, a reportagem diz que os resultados da gestão de Haddad estavam tão fracos que Dilma pensou em substituí-lo na pasta. Mas como ele era intocável, protegido por Lula, ela foi obrigada a mantê-lo até ele sair para disputar a prefeitura de São Paulo. Assim diz a Isto É, abre aspas, a passagem de Haddad pelo comando do Ministério da Educação também foi marcada por intempéries, desde a polêmica criação do chamado kit gay, às fraudes na aplicação do Enem, que provocou um prejuízo de 30 milhões aos cofres públicos, fecha aspas. Sem contar a farra das passagens aéreas, como o ministro gastou do nosso dinheiro 3,3 milhões de reais com viagens, pagamos hotéis, alimentação, entre outros. Foram 932 mil reais acima do limite total estabelecido para o cargo. Para esconder o baixo desempenho de seu trabalho no Ministério da Educação, Haddad aumentou os gastos em propaganda e publicidade de 9,5 milhões de reais em 2005 para 30 milhões. Mas a verdadeira publicidade de sua gestão no Ministério da Educação são os jovens brasileiros que saem das escolas analfabetos funcionais. Chegam às universidades sem nem ao menos saber escrever direito, sem o costume de ler e, quando leem, têm dificuldades de entender o texto. Jovens que só se informam através de manchetes. Na Prefeitura de São Paulo, as irregularidades já começaram na declaração de bens obrigatória ao TSE no início da campanha. Haddad atestou ao TSE que o apartamento onde mora vale apenas 90 mil reais. Realmente, né? Apartamento em São Paulo, né? Mas, na verdade, o valor venal dele é de 997,9 mil reais. Quase 1 milhão. Ou seja, mais de 10 vezes o valor declarado pelo candidato. Como desdobramento da Operação Lava Jato, o ex-prefeito é acusado de ter recebido, em 2013, 2,6 milhões da construtora UTC, que com isso ganhou uma licitação de 417 milhões, promovida pelo prefeito para a construção de um terminal rodoviário em Itaquera, segundo denúncia do promotor Marcelo Membroni. Na campanha à reeleição para prefeito em 2016, Haddad ficou devendo 2,1 milhões para o publicitário Giovanni Favieri, que até processou o candidato pela dívida, mas depois chegaram a um acordo. Por coincidência, no início dessa campanha para a presidência da República, Haddad registrou no TSE o uso do caixa da campanha para pagar exatamente 2,1 milhões para o mesmo Giovanni pelo mesmo tipo de serviço. Lembrando que as empresas contratadas para fornecer material de campanha de Haddad são de réus acusados na Operação Lava Jato, o que mostra que elas continuarão a participar de um suposto governo petista. Outro processo destacado pela reportagem é sobre a ciclovia que liga o CEAGESP ao Ibirapuera. Haddad gastou 4,4 milhões por quilômetro, resultando em um custo final de 54,7 milhões. Mas a prefeitura anterior já havia construído uma ciclovia na mesma região por 617 mil reais o quilômetro. Ou seja, a ciclovia de Haddad custou em média 17 vezes mais cara. Nesse processo, Haddad já é réu. Não sei o que é mais absurdo: o superfaturamento claro da obra ou acreditar que pagamos mais de 4 milhões de reais para apenas pintarem o asfalto. Haddad e seus assessores diretos ainda são acusados de desviar 129,2 milhões em verbas destinadas ao Teatro Municipal. Já na prefeitura, a melhor publicidade para Haddad foi ganhar da população paulistana o título de um dos piores prefeitos que a cidade já teve, ao ponto de ter perdido a reeleição em primeiro turno para um candidato que nunca havia sido político.
Segundo a revista, Haddad descumpriu 9 das 10 metas prometidas por ele para a saúde de São Paulo. Prometeu construir 243 creches e só construiu 38. Prometeu erguer 3 novos hospitais, mas nenhum abriu as portas. Prometeu levantar 55 mil casas populares, só fez 10 mil. A falta de professores aumentou de 1.800 para 4.700 ao final de seu mandato. Então, falando sobre a agenda, aproveitando essa ocasião, candidato, o senhor, ao longo de 2 anos, especialmente, que eu identifiquei sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a 7ª cidade mais populosa do mundo, a mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. O senhor indignado, ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor por uma prática de improbidade administrativa e tal. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. O senhor fez uma série de agressões no Facebook, falsificando a sua agenda, e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato. E tem muito mais na reportagem. Nós aqui não quisemos deixar o vídeo muito longo, né? Agora, se com tudo isso, o mais grave pra você é um senhor de mais de 60 anos de idade dizer que não gostaria que seu filho fosse gay, então você não vive na história do Brasil, mas sim em um episódio de Malhação. A qualquer momento tem mais vídeos pra você, tá? Toque aí no botão do